Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos ter a resenha do Manifesto do Partido Comunista, obra fundamental no pensamento marxista e que influenciou os movimentos operários e revolucionários no mundo todo. Fique até o final do vídeo e acompanhe essa resenha. Antes de começar a resenha, gostaria de pedir para que você se inscrevesse no meu canal, ativasse os sininhos, compartilhasse esse conteúdo e deixasse aquele joinha. Assim você ajuda o meu canal a crescer e a discussão chegar a mais pessoas. E gostaria também de agradecer aqueles que vêm me apoiando pelo Apoia-se ou pelo Pix. Em qualquer um dos dois você pode me ajudar e contribuir com o crescimento do canal. Bom, pessoal, a resenha de hoje é justamente sobre o Manifesto do Partido Comunista, né? Como vocês podem ver, o livro está ali. É uma edição da Boitempo que traz o Manifesto do Partido Comunista e as teses de Abril do Lênin. Mas hoje eu vou falar só do Manifesto do Partido Comunista e em uma outra oportunidade vamos falar sobre as teses de Abril do Lênin, né? São duas obras e textos extremamente importantes para a história e importantes para o pensamento marxista. O Manifesto do Partido Comunista ele surge em um determinado momento histórico em que as classes operárias estão em luta, se constituindo na Europa como classe em si. E o Marx e o Engels estão acompanhando esse processo. E é a primeira vez que o Marx aplica todo o sistema filosófico que ele construiu na ideologia alemã, vídeo, aliás, que vocês podem acompanhar aqui também no canal, vou deixar no final a referência. Então, ou seja, é o primeiro momento em que o Marx aplica, na realidade, esse movimento dialético da história, ou seja, ele passa a analisar de forma concreta o movimento operário. Por isso que essa obra é tão importante e tão poderosa, porque o Marx e o Engels acertam na análise, na concepção mesmo do que é a classe operária. E assim coloca a classe operária no movimento histórico. É a primeira vez que um texto de uma classe oprimida ganha protagonismo como o Manifesto do Partido Comunista ganhou. Vale lembrar que o Manifesto do Partido Comunista é o livro mais lido da história, dada a sua importância, tanto para o movimento operário, tanto para as classes populares, que até hoje o usam como referência. O que o Marx e o Engels, então, vai tratar no Manifesto do Partido Comunista? É até interessante que o texto tinha sido encomendado pela Liga dos Socialistas Alemães a Marx. E o Marx demorou a entregar o livro. Tanto que o Engels, ele pegou e ele inclusive escreveu um rascunho de um outro livro que virou, inclusive, outra obra, que é O que é Comunismo. E demoraram, inclusive, para poder entregar. Quando o Marx entregou, a Liga Socialista ficou maravilhada com o texto, que é um texto extremamente poderoso, coerente, coeso e altamente incisivo com relação ao recorte de classe que o manifesto fazia. E o manifesto ele faz uma clara distinção entre os movimentos socialistas utópicos que aconteciam naquele momento com aquilo que veio ser chamado depois do socialismo científico, ou seja, o socialismo baseado na ciência da observação e da proposição do materialismo dialético. Então, ou seja, a obra faz essa distinção. E o que é muito importante no Manifesto do Partido Comunista? Olha para o movimento histórico, não nega a burguesia, mostra o quanto que a burguesia foi revolucionária, mas mostra também que a classe trabalhadora tem condições de ser muito mais revolucionária que a burguesia e colocar fim da exploração do homem pelo homem. E como, então, daria esse movimento? Daria pela tomada do poder pela classe operária. E o Manifesto do Partido Comunista tem um jogo interessante. É mais ou menos como se respondesse perguntas óbvias. Então, ou seja, o manifesto vai respondendo perguntas que eram colocadas pelos outros movimentos e pela burguesia contra a classe operária, demonstrando que grande parte do que eles diziam, em uma certa medida, era um tanto quanto hipocrisia. Quando, por exemplo, fala de que que a classe operária queria uma ditadura. E o manifesto fala, não. Já existe uma ditadura burguesa, que é uma ditadura de uma
de uma minoria contra uma maioria. Nós queremos uma ditadura da grande maioria da população contra uma minoria para acabar com a exploração da exploração. Por isso, né, que é usado aí o termo da ditadura do proletariado. Mas, na verdade, a ditadura do proletariado seria a democracia plena. É isso que seria a ditadura do proletariado. Né? E sem contar que ele define muito bem, de forma magistral, né, o que seria, né, o capital e o que seria o capitalismo. Inclusive, eu tenho um vídeo também no canal que fala sobre o capital e o capitalismo, também vou deixar no final do vídeo como uma referência. Então, ou seja, ele diz, né, que, ou seja, a força social do capital era um bem comum de todos, né, ao passo que o capitalismo, os burgueses, se apropriavam, né, desse capital, que é um capital social, para si próprio, ou seja, chamam isso de propriedade privada. E é por isso que os comunistas são contra a propriedade privada, ou seja, contra a apropriação particular da riqueza produzida socialmente. E sem contar que o Marx colocou como protagonista da história o movimento operário, e o movimento operário, para o Marx, seria o único capaz de fato, implementar a liberdade. Algo que os burgueses, né, segundo Marx, colocavam de forma de fraseologia, a classe operária praticava a liberdade. Ou seja, a classe operária era a única capaz de colocar a exploração do homem pelo homem abaixo. Ou seja, a classe operária acabaria com as outras classes e com si mesmo, e assim libertaria os homens do jugo da exploração. Então, ou seja, então a obra, né, do Manifesto do Partido Comunista vai ser extremamente poderosa porque ela vai convocar os trabalhadores a lutar pela sua própria liberdade e pela liberdade de toda a sociedade. Em função disso, alguns críticos chegaram a dizer, né, que o Marx, do Manifesto do Partido Comunista, era idealista. Né? E eu discordo dessa análise em função de que essa análise está calcada na análise da realidade e da tendência realmente do movimento. Né? Por trás do que o Marx está dizendo, tem toda uma lógica histórica demonstrando que é muito provável e possível que a classe operária, assim que ela dividir, né, se conseguir fazer com que toda a sociedade produza e se aproprie da riqueza, deixe de existir as classes sociais e, por consequência, o Estado. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da resenha. A intenção da resenha é apresentar o debate. Espero que vocês leiam de verdade o Manifesto do Partido Comunista. Eu mesmo já li várias vezes, já tive outras interpretações. É uma obra muito rica e densa dentro do pensamento marxista, apesar de ser simples e fácil de leitura. Então, recomendo muito, principalmente essa da Boitempo, né, que está muito legal, inclusive, né, com a adição das teses de Abreu do Leme, que provavelmente trarei no canal no futuro. E gostaria de agradecer a todos e a todas, né, a audiência. Muito obrigado.